ela nessa questão de você ter essa fé ardente, é uma coisa muito profunda, muito grande. E, no entanto, Jesus pegou o grão de mostarda. E na interpretação que se faz aqui, que é extremamente bela, a gente vai entendendo do porquê Jesus ter pego a simbologia do grão de mostarda. Por que ele não pegou, por exemplo, a montanha Hermon? A montanha Hermon é uma montanha que está na fronteira entre a Síria e o Líbano. Ela tem quase 3.000 metros de altitude e o seu pico, durante o ano inteiro, é coberto de neve. Então é um cenário, é um espetáculo belíssimo de se observar. É sugerido aqui a poesia do Lago de Genezaré, a beleza e a poesia que o Lago de Genezaré dá para aqueles que estão ali para poder apreciar. É dado como exemplo o esplendor do firmamento galileu e ainda a riqueza do Templo de Jerusalém. Então, observe que são dados 5 exemplos grandiosos. Todos esses 5 exemplos grandiosos são exemplos que Jesus poderia ter pego para poder mostrar, ó, a fé se compara ao Monte Hermon, por isso. A grandeza da fé pode ser comparada à poesia do Lago de Genezaré. Ele poderia ainda ter falado, o esplendor do firmamento galileu é a representatividade da grandeza da fé. E o Templo de Jerusalém, então, né, gente? A grandeza do Templo de Jerusalém. Mas todos esses primores da paisagem poderia ser utilizado para poder exaltar essa sublime virtude que é a fé. Mas Jesus não escolheu nenhum deles, escolheu o grão de mostarda. Vamos entender por que aí está a beleza, a preciosidade da nossa reflexão. Então diz o seguinte: o benfeitor pega a semente minúscula de mostarda para dizer-nos, primeiro, que sem o reconhecimento da nossa própria pequenez, as nossas limitações, frente ao eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. Então, primeiro ponto de partida é a gente entender se nós nos reconhecemos na nossa pequenez, se nós nos reconhecemos nas nossas limitações, se nós somos capazes, temos coragem de nos olhar no espelho e percebermos e termos condições de enxergar tudo aquilo que nós temos de vício. Por quê? Porque continua dizendo, nós reconhecendo essa pequenez em relação ao quê? À frente do amor e da eterna sabedoria. Enquanto nós não reconhecemos a nossa pequenez, enquanto a gente não se submeter à vontade de Deus, enquanto nós não estivermos submissos em frente do eterno amor e da eterna sabedoria, nós jamais vamos conseguir amealhar o tesouro do entendimento e da confiança, que a fé consubstancia em si mesmo. Então nós vamos continuar tendo essa fé rala, nós vamos continuar tendo essa fé miúda, vacilante, essa fé que em qualquer adversidade, qualquer problema que se apresenta, a gente verifica que a gente não consegue superar com resignação e com aceitação. Ah, mas o que o grão de mostarda tem a ver? Está falando da gente, né? Eu quero saber, a resposta é por que não pegou o Templo de Jerusalém, por que não pegou o Monte Hermon, por que pegou o grão de mostarda? Aí vem a resposta. Essa semente microscópica desaparece em verdade no seio da terra, qual se for inútil ou desprezível. Todavia não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. Gente, inútil praticamente, é lançado ali na terra praticamente inútil, desprezível.
Só que ela não se abandona à inércia, ela vai produzir, ela vai germinar, ela vai florescer. E ela também não se sente relegada ao abandono aparente. A gente quer se aparecer. Quando a gente é colocada no segundo plano, qual é a preocupação? E o Silas não me chama todo mês para fazer o evangelho. Me viu, não me cumprimentou, o que será que aconteceu? Se não sou eu, as coisas não vão para frente. É assim que nós somos e é assim que nós agimos. Nós não temos essa capacidade de ficar abandonada aparentemente e continuarmos o quê? Com a vitalidade, nos se desvencilharmos dos envoltórios inferiores nosso e continuar a produzir. Há exemplo do grão de mostarda, que é lançado, como foi falado, e aparentemente desprezível, sem finalidade nenhuma, ele não se entrega à inércia e está pouco se lixando se ele foi relegado ao abandono. Está pouco ligando que aparentemente ninguém nem sabe que essa semente existe e foi lançada ao solo. E vem mais, confia-lhe as leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva, desvencilhe-se dos envoltórios inferiores que a encarceram. Germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Será que nós nos colocamos dessa forma diante de Deus? Será que nós temos essa submissão? Será que a gente no nosso dia a dia procura se desvencilhar daquilo que é inferior? Será que no nosso dia a dia, em alguma atitude, a gente procura, pelo menos de alguma forma, melhorar alguma coisa na nossa situação? Aí continua, possa o nosso coração, agora transportando para nós, no solo das experiências humanas, copiar-lhe o quê? Do grão de mostarda, o impulso primeiro da simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Aí o final dessa interpretação é belíssimo, é poético, é maravilhoso, é encantador. O autor termina dessa forma: nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim como a umidade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Então, se nós copiarmos o exemplo do grão de mostarda, nós teremos essa fé de poder fazer aquilo que nós quisermos. Montanha, saia daqui e se transporte para ali, e essa montanha irá se transportar. Então essa mensagem do grão de mostarda, eu acho ela belíssima. E Emmanuel, em Pensamento e Vida, no capítulo 6, que é intitulado Fé, ele nos dá um vislumbre do que seria um conceito de fé. Embora ele diga no começo que conceituar fé não é uma definição encontrada no vocabulário comum, mas ele diz assim: é uma força que nasce com a própria alma. A certeza instintiva da sabedoria de Deus. Nós não temos essa sabedoria instintiva, nós não temos essa certeza da sabedoria de Deus e dos desígnios de Deus. Porque se nós tivéssemos, nós teríamos uma fé genuína.
a materialidade, as punhaladas da materialidade não bateria na gente, como eu falei no começo. Se a gente tivesse essa fé genuína, essa certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, que vai palpitar em todos os seres, vai vibrar em todas as coisas, vai mostrar-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, vai se revelar na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação e abarcam a natureza. É um texto belíssimo para quem quiser ir lá em Pensamento e Vida, capítulo 6. Mas eu peguei apenas para a gente poder refletir, que é uma força que não depende do exterior. É alguma coisa que nasce de dentro para fora, nasce com a própria alma. E a gente tem a certeza instintiva na sabedoria de